Bom dia, Deus! Jesus aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado por entrar na sua presença, por nos proteger de todo o mal dos falsos mentirosos. Confiamos em Ti. Fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido. Cura, liberta a todos. Receba a cura em nome de Jesus. Receba o que deseja o teu coração. Deus assim o faz. Só confie. Amém? Vamos continuar. Marcos, capítulo 15, versículo 35. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e de Salomé. Vocês vejam aqui que a Bíblia não fala Maria, mãe de Jesus. Ela geriu, porque era assim que o profeta decidiu que vinha de mulher. Porque Jesus já era. Jesus a fez. Jesus fez Adão e Eva no início da humanidade. Então ela nunca poderia ser mãe de Jesus, mãe do Deus Altíssimo. Ela geriu, porque tinha que vir de mulher, porque até de pedras ele não tem que nascer. Certo? Então, Jesus, ele só chamou Deus de pai. Nunca chamou Maria de mãe. Chamava de mulher, porque ele é Senhor dela. E nós a chamamos de mãe, porque sim, somos filhos da descendência de Maria, as quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado. Veja aqui, um político, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lacrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram.
Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali os vereis, como ele vos disse. E, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Veja, ele apareceu a Maria Madalena, que o povo queria apedrejar, e ele expulsou 7 demônios dela. Veja que Jesus, se ele estivesse andando hoje na terra como ele está, ele procura os piores para salvá-los. Será que o povo andaria com Jesus hoje? Como ele sempre foi, sempre fez, sempre andou rodeado de pessoas que eram prostitutas, ladrões, bandidos, todo tipo que você imaginasse. Será que andariam? E, partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Veja aqui, todos eles andaram com Jesus, viram todos os milagres e mesmo assim não creram. Não creram. Depois Jesus mandou outros falarem, mesmo assim não creram. Então a fé da gente é muito difícil ter a fé, aquela fé do tamanho do grão de mostarda. Mas vamos em busca dela, que assim curaremos as pessoas e seremos curados. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha só o que é dito para todos fazerem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A todos. A todos. Será que tem fé hoje? Qualquer pregador? Será que a gente tem? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aqui as pessoas confundem muito com política. Se ele sentou à direita, quem está à esquerda dele? É Deus. Será que o Filho de Deus tem mais poder do que o próprio Deus? Ele é o próprio Deus, mas ele está como filho. Será que o Filho tem mais poder do que o Pai? Esqueçam que é só Deus. Deus é de todos. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Vejam, se você está realmente com Jesus, tem que acontecer esses sinais. Se alguém crê, salvação vem. Se não crê, o Espírito Santo vai trabalhar. Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Leiam a palavra, volte para Jesus Cristo, pague o mal com o bem. Ame o próximo, aquele que te faz mal, que fala de você, como a você mesmo. Porque só assim Deus nos dá nossa salvação e tesouro no céu. Recebam todos o pão da vida, sejam abençoados, um excelente dia.